Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Ito José Stein Filho, sou da empresa Serraf, do setor da engenharia de produtos. Estou aqui para passar um pouco de informação. Não sou professor, nem um profissional palestrante, mas gostaria que esse momento aqui mostrar para vocês a empresa, a linha de produtos da empresa e alguns cuidados que nós da engenharia temos quando a gente seleciona e ajuda o cliente em seu projeto. Liga. Tô ligado, Ronaldo. Tranquilo. Mas mesmo assim, quanto que está vendo essa questão da apresentação, o que a Serraf faz? A Serraf é uma empresa que fabrica trocadores de calor do tipo tubo-aleta, localizada na cidade de Arroio do Meio, com uma área de 5.000 km², 120 km próximo da capital, descendo para a região do sul, fundada em 87 pela família Scheidler. A Serraf, desde 2002, nós temos o certificado ISO 9001, onde nós se preocupamos muito com a qualidade de nossos produtos enviados para os clientes e nosso serviço. Assim, a ISO ela é um dos pilares da empresa para cada vez mais passar produtos com mais qualidade para nossos parceiros, nossos clientes, melhorando tanto na parte interna, a parte humana da nossa empresa, que são os colaboradores. Com isso, passar também para o nosso cliente um produto bom, pois um cliente que recebe um produto bom, lá atrás ele tem um suporte, onde é que toda a equipe da Serraf está motivada e ela quer cada vez mais produzir um produto de qualidade para não chegar lá no final, na ponta final, que é o cliente, e ter alguma questão de qualidade. Além da ISO, nós temos ainda algumas ferramentas que nos auxiliam nessa entrega de qualidade para o nosso produto. O Scope, que ele é um software que ele organiza a empresa na toda a parte de planejamento estratégico e cronogramas de projetos, tanto de projetos internos como de projetos externos da empresa. TOTS, que interliga todos os setores da empresa, desde a colocação de um pedido até o envio, onde é que, junto com outros softwares, por exemplo, um SolidWorks, gera toda a estrutura e assim, na sua produção, tendo todos os componentes e instruções de trabalho para cada vez que se passa em algum setor produtivo, ter uma conferência e os apontamentos necessários para lá no final não faltar nada. E o Unilab, que ele é um software de engenharia, como nós produzimos trocadores de calor, esse software ele calcula o trocador de calor do tipo tubo-aleta. Ele é um software italiano, onde ele tem os parâmetros dos trocadores de calor da Serraf. Cada ano é entregue uma peça para essa empresa, onde é que ela analisa os nossos trocadores. E dentro dos parâmetros desse software, tem os parâmetros dos trocadores da Serraf, para sempre entregar uma capacidade real para o nosso cliente. Esse software, ele ajuda nas nossas linhas de produto. Nós temos 3 linhas de produto. A primeira é a linha aletado, a linha Visa e a linha Force. E todos eles a gente acaba passando pelo software Unilab, onde
A linha aletados, ela é uma linha personalizada, onde é que nós temos várias linhas de negócio. Sendo assim, um cliente entrega para a engenharia um projeto customizado dele, nós calculamos e configuramos a necessidade do cliente para a nossa realidade, enviamos para o nosso cliente, que a gente afere o produto, se realmente é a capacidade necessária com as condições de aplicação, para daí sim ser gerado um cálculo, um cadastro na engenharia, a estrutura, a fabricação e o envio da peça para o cliente. E essas duas linhas seguintes, que é a linha Visa e a linha Force, são as linhas de produto pronto da empresa, pois a linha aletados é uma linha customizada, personalizada do nosso cliente, a necessidade que muitas vezes ele tem, que ele não pode pegar algo pronto, ele tem esse espaço limitado para essa aplicação, então fazemos segundo a necessidade dele. Mas se caso ele precise de algo já pronto, onde nós temos pronta entrega desses produtos, temos a linha Visa, que ela é a linha voltada para atender toda a linha de supermercado, padaria, açougue, qualquer tipo de balcão, vitrine, onde nós temos produtos fixados no teto, fixados no poço, na lateral. Eu já vou explicar um pouco melhor sobre ela. E a linha Force, que é uma linha voltada de produto para câmara fria e para salas de preparo, onde ambos também têm algumas aplicações, alguns projetos especiais, onde se enquadra esses produtos também. Agora, eu vou detalhar um pouco mais sobre as linhas de negócio da empresa. A linha aletados, como eu falei, customizados, aqui é de alguns nichos de mercado dos nossos clientes. Comercial, máquinas, parte agrícola, ar-condicionado, refrigeração de transporte e a refrigeração comercial, que é onde é que surgiu as outras linhas de negócio da empresa. A linha aletados, por exemplo, neste caso aqui, ônibus, trem, caminhões, são clientes nossos que produzem esses equipamentos e passam o aletado para a empresa produzir. Por exemplo, este modelo aqui, ele é um modelo bem distinto e com várias diferenças, mas é especial do nosso cliente. Na linha de refrigeração de carga, por exemplo, veículos com transporte refrigerado ou alguns equipamentos, máquinas, também é uma linha, podendo ser customizado com uma carenagem, não somente um aletado. E a linha de aletados para refrigeração comercial, onde normalmente nós vemos hoje o pessoal instalar o tão conhecido aletado, que é uma serpentina, comprimento de meio metro, 70 centímetros, tantos tubos. O pessoal acaba usando esse tipo de produto, que este foi o que originou o lançamento de uma outra linha, pois muitos clientes utilizavam esta serpentina, faziam toda a carenagem, nessa carenagem acoplava ventiladores, acoplava também dispositivos elétricos, burners, conectores, resistores elétricos, e fazia o seu trocador de ar forçado. Mas, com isso, a gente começou a desenvolver a linha própria, onde a empresa quer passar para o seu cliente uma solução em troca térmica, ou nós chamamos internamente como o STT, onde já tem um aletado com uma carenagem, ventilador, resistor e alguns conectores elétricos, respeitando várias normas também para o nosso cliente, voltando lá para a questão da ISO que nós temos, para ele receber um produto de qualidade. Por exemplo, temos a norma 371 do Inmetro, onde temos que cuidar qualquer parte cortante, teste do dedo para não passar um dedo e o usuário final ter algum machucado, por isso que nós temos uma grade projetada, que na sequência falarei um pouco sobre a questão da grade. A parte elétrica não é simplesmente botar um cabo ou um conector, tem algumas
alguns materiais, algumas normas que a gente tem que seguir para colocar algo de qualidade, para evitar, por exemplo, um superaquecimento e um curto-circuito por questão de um pequeno componente de baixa qualidade, mas que pode dar uma grande dor de cabeça no final. E a linha Visa, a gente gosta de separar também em alguns segmentos. Por exemplo, Visa Classic e Visa Duo são equipamentos fixados no teto, onde são os coolers, expositores horizontais de 1, 2 portas, assim por diante. Visa Bottom, ele é um evaporador, como eu falei, de poço, de fundo, que são aplicados em vitrines. E a linha Fit e o Visual são equipamentos de cozinhas industriais. Mas o que é cozinhas industriais? São balcões pequenos, baixos, normalmente da altura de uma mesa dessa, onde o evaporador ele é fixado no teto, porém de não tão grande altura. Eu vou explicar um pouquinho melhor na sequência. O Visa Bottom é esse tipo de balcão, que é a vitrine, que é muito comum nós vermos em expositores de tortas, bolos ou até açougue, onde a entrada de ar é feita na frente e o insuflamento é feito na região de trás do ar, fazendo esta circulação de ar dentro do expositor, imaginando que isso aqui é um corte do expositor e é uma lateral. O ar acaba fazendo este movimento, refrigerando todos os alimentos aqui. E a Serraf, junto com seus clientes e aplicação, fez este movimento, pois aqui normalmente tem um vidro curvo, e assim, quando o ar está fazendo esse sentido, ele não está com uma temperatura tão baixa, evitando uma condensação forte no vidro. Pois uma condensação no vidro, além de o pessoal não conseguir ter uma boa visão do produto, que é o objetivo, ver o produto também, muitas vezes tem muita umidade e começa a molhar o balcão, molhar o chão do cliente e se torna um problema. Por isso que alguns cuidados que a engenharia da Serraf também tem quando nós desenvolvemos um produto. E o Visa Classic e o Visa Duo são produtos aplicados no teto de um expositor. Por exemplo, este aqui. Esse é um expositor de diversos tipos de alimentos, onde é que o produto ele é fixado no teto, fazendo este movimento de ar, entrando pela parte do ventilador, insuflando no expositor pela parte de trás do aletado, também com a mesma lógica anterior, este movimento do ar, para evitar que o ar passe direto em contato com o vidro, para evitar toda a condensação, que é a mesma questão do Visa Bottom de vitrines. E o Visa Duo, também sendo de teto, porém ele tem uma outra configuração de movimento do ar. O ar entra também pelo ventilador, mas tem dois aletados, um nesta região e um nesta região, onde o ar ele é dividido, então tem insuflamento em duas partes do evaporador de ar forçado. Mas ambos são de teto, cada um tem sua característica térmica, porém, depende a necessidade do cliente ou o que o cliente está normalmente acostumado a aplicar, ele seleciona este evaporador ou este evaporador aqui. O Visa Fit e o Visual são em cozinhas industriais, que são este tipo de equipamento, onde o Visa Fit, que é este modelo aqui, temos um exemplo ali no stand, depois para quem gostaria de conhecer esse produto. Ele é colocado no teto, normalmente no meio do balcão, onde tem uma espécie de coluna, que ela serve para fechar as duas portas. Por exemplo, aqui, neste meio aqui tem uma coluna, aproximadamente de 10 centímetros, e o evaporador é colocado nessa posição, para dividir o ar em duas direções, parecido com o Visa Duo. Porém, ele fica todo escondido atrás da coluna, e neste exemplo, o cliente ele tem uma maior
aplicação, ou ele consegue aproveitar o melhor volume interno do balcão. Assim, não ocupa tanto espaço do balcão e o cliente consegue botar mais produtos para refrigeração. E o visual, em vez de ser um produto que coloca atrás da coluna, se coloca numa lateral, por exemplo, neste lado ou neste aqui. Daí talvez fique a dúvida, por que um produto ou por que o outro? O VisaFit, ele é um produto onde a ventilação de ar forçado é feito por coolers, tem uma baixa vazão, onde normalmente quem utiliza esse produto faz sanduíche ou algum preparo de algum alimento na hora. E quando guarda esse produto, ele não fica protegido, não fica embalado. E o ar, a gente não pode tocar um ar com uma alta velocidade em cima de produtos, carne, queijo, frios, porque senão tu seca. Então é mais recomendado o VisaFit. Mas vários balcões deste exemplo, o pessoal acaba refrigerando bebida ou alguns produtos que já estão embalados. Então, o mais recomendado seria o visual. Mas da linha Visa, a gente tem algumas características que segue todos esses modelos para qualquer aplicação, que são o ventilador, exceto o VisaFit que tem cooler, os outros equipamentos, outros forçadores de ar forçado, nós temos ventiladores de 6 polegadas, de 8 polegadas, de 10, de 1 até 4 ventiladores, padrão, carenagem branca, vários modelos, por exemplo, Visa Classic, Visa Duo e VisaFit, temos opcional em carenagem de inox. E agora, para uma aplicação em adegas também, nós temos forçadores da Visa Classic e Visa Duo, todo em preto, a carenagem, a grade e a hélice em preto, pois nas adegas a gente tem que ter alguns cuidados especiais, questão do vinho, por isso que o equipamento ele é em preto e também com um baixo nível de ruído. O degelo, nós temos a opção com resistores elétricos ou degelo a ar, degelo natural. Ambos aplicações de até 10 graus positivo de evaporação até menos 25 graus. Resfriar, estocagem de produtos resfriados ou estocagem de produtos congelados. Pessoal, vou começar agora a falar um pouco da linha Force, que é a aplicação em câmaras frias. Da linha Visa, ou do que eu já falei um pouco com vocês, ficou alguma dúvida? Também, se alguém não quiser depois, por favor, venha lá no stand nos conhecer melhor, lá para a gente trocar algumas ideias também. E também, no meio da apresentação, podem, se tiver uma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade aí para fazer. Da linha Force, nós temos o Force Dual e o Force Trend. O Force Dual, ele é uma aplicação, eu vou mostrar o produto, senão não tem graça. O Force Dual, ele é uma aplicação em câmaras ou salas de preparo ou projetos especiais, onde muitas vezes, por questão existe normas e leis de segurança do trabalho, onde é que o profissional que está numa área trabalhando não pode ter uma flash, uma velocidade frontal com uma alta velocidade em contato com ele. Então o pessoal acaba instalando o Force Dual, pois esse modelo que é o Force Trend, ele tem uma flecha maior, uma alta velocidade, podendo prejudicar o profissional que está lá trabalhando. Então, com isso, já aconteceu casos lá na empresa de clientes instalarem este aqui e a empresa, a área de segurança, não liberar o funcionamento, ele ter que voltar na empresa e trocar por este modelo aqui. E como ele já tinha instalado, a gente não pôde receber de volta o produto, daí ele acabou ficando em estoque e daí teve que usar em outra aplicação. Mas só queria fazer esse parênteses aí para ver um pouquinho sobre as diferenças. E câmaras frias normais, esse aqui é um modelo que nós chamamos de Force Trend, que é o FT. Temos com ventilador de 10 polegadas,
que é aproximadamente 25 centímetros. Estamos lançando uma nova linha também com ventiladores de 35 centímetros. Este aqui, com uma altura da câmara, ou como o pessoal gosta de chamar o pé direito, de até 4 metros. E o FT35, que é o ventilador maior, com pé direito de até 6 metros. Ambos, o Force Trend, nós temos de 10 polegadas com um ventilador até 8 ventiladores. O Force Dual também de 10 polegadas com um ventilador até 4. E o Force Trend com um ventilador maior de 35 centímetros, porque todo o produto acaba ficando maior, nós temos com um ventilador até 4. O Force Dual, como ele é um produto praticamente usado mais para uma temperatura elevada, maior que 0 graus, a gente fornece ele sem o resistor elétrico. Os outros modelos já vêm direto com resistores elétricos, mas no Force Dual, se necessário, a gente pode vender um kit para o cliente instalar também os resistores elétricos. Carenagem em alumínio, pintada eletrostática branca. Tranquilo, galera? Falar agora alguns detalhes, alguns diferenciais da empresa. Nós da engenharia, além de entregar qualidade para os nossos clientes, como comentei antes, nós prezamos muito a eficiência. Então, além de entregar um produto com um bom acabamento, todas as partes fechando, nenhum ponto onde é que pode deixar a desejar, tendo uma goteira, por exemplo, que isso lá em uma câmara fria, ou um balcão de padaria, por exemplo, uma vitrine, isso prejudica, estraga o que está lá dentro. A gente cuida também em ter alguns diferenciais, por exemplo, a eficiência. Tem vários modelos que nós na engenharia trabalhamos. Nós trabalhamos com um modelo modular. O que quer dizer modelo modular? Se pegar um produto de um ventilador, ele vai estar dotado em somente uma região. Se tu pegar um modelo com 4 ventiladores, é como se fosse duplicado 4 vezes. Mas por que vocês fazem isso? É um desperdício ter aquela chapa? Não. Aquela chapa, aquele duto, organiza o fluxo do ar. E, por exemplo, se tu tem um evaporador de 4 ventiladores e não tem essas chapas laterais, que seriam estas aqui, onde fechado duta ele, tem uma disputa, ou seja, uma briga constante dos ventiladores entre eles. Sempre eles estão, além de passar o ar pelo trocador, que ele já tem que ter uma força, ele está em disputa com outro ventilador do lado dele. Então, tu vai perder um pouco de eficiência, porque não é todo o ar que o ventilador pode tocar que vai estar atravessando o aletado. Ele vai estar perdendo eficiência, vai aumentar um pouco o consumo dele, porque ele está disputando com o ventilador do lado, e o do lado disputa com o outro também. Além disso também, a gente projetou a grade, que antes eu comentei sobre questão de segurança, mas não é só segurança, a gente se preocupa também com a eficiência. A grade dos forçadores, ela foi projetada para ter o mínimo de barreira do ar quando ele entra no evaporador ou quando ele sai. Porque um ar, se ele passa por uma lâmina, ele se divide. Por exemplo, as asas de um avião tem que se dividir e chegar lá no final. Sempre que tem uma barreira, perde vazão, porque o ar vai estar batendo e vai se dissipar nas laterais. Então a gente cuida muito na eficiência, e daí a gente vai juntando conceito modular, conceito da grade projetada para ter o máximo de eficiência. A gente colocamos chapas para não ter nenhuma fuga de ar. Daí tu começa a somar esses diferenciais, que no final tu tem um produto muitas vezes 5 ou 10% mais eficientes que da concorrência. Tranquilo, pessoal?
Falar agora alguns critérios de seleção. Mas o que são esses critérios de seleção? São cuidados que a engenharia da Serraf tem quando vai selecionar, ajudar seu cliente na seleção do equipamento necessário para ele, nem superdimensionado ou nem subdimensionado. O superdimensionado muitas vezes pode deixar de tu vender um projeto, e o subdimensionado é aquele barato que sai caro, que lá no final vai te dar uma dor de cabeça, um retrabalho, que hoje, como a correria está tão grande, a gente não pode deixar isso acontecer também. Então, a Serraf, mesmo que nós somos especialistas em evaporadores, nós ajudamos nosso cliente em qualquer dúvida para que ele selecione também o melhor produto. Que seria esses critérios: a carga térmica, o funcionamento do sistema, o operacional, temperatura interna, temperatura de ebulição, conhecida também como evaporação, que são critérios físicos diferentes, e o fluido refrigerante. A carga térmica. Carga térmica é qualquer calor ou energia que entra numa câmara fria, que entra neste prédio, que entra no balcão. Sempre vai ter alguma diferença e alguns cuidados que nós temos que tomar, pois a temperatura, querendo ou não, sempre vai buscar uma balança, vai buscar o equilíbrio termodinâmico. Por isso que temos equipamentos de refrigeração, por exemplo, nessa sala, para tirar toda a energia que nós estamos gerando, a energia das lâmpadas, de qualquer equipamento, a energia que passa pelos vidros, pelas paredes. Todas essas energias que eu falei aqui na sala existem em câmaras frias, em balcões de padaria, em qualquer ambiente que é refrigerado. Até num copinho térmico hoje em dia, que é tão normal, querendo ou não, ali também é um alimento que tu tem ali refrigerado, que tu não queres que ele aumente a temperatura, perdendo energia para o resto do ambiente. Que são pequenos, nós chamamos de Q total, que é a carga total necessária, quilocalorias, ar-condicionado conhecido BTUs, e na refrigeração também é muito conhecido como Watt. Pelo sistema internacional é Watt, mas daí tem algumas conversões de uma unidade ou outra. Onde é que seria? O produto que a gente quer refrigerar, exemplo, numa câmara fria, carne, bebida, qualquer alimento, algo que tem de embalagem, qualquer outro calor, outra fonte, no caso luz, isso tudo a gente tem que ir somando, quanto está entrando de calor na parede de uma câmara fria, de um balcão, e isso o tempo necessário. Ar-condicionado, quando a gente entra, a gente quer que a gente chegue num lugar onde é que tem uma temperatura ideal, mas numa câmara ou num balcão de padaria, num Visa Cooler, a gente quer pegar nossa refrigerante, nossa bebida, nossa cerveja, tem que estar naquela temperatura. E muitas vezes, depende do alimento, tem normas de um certo tempo de refrigeração. Embalagem, como eu comentei antes, é muito importante. Em alguns produtos, muitas vezes nossos clientes dizem: eu quero refrigerar 500 kg de carne em tantas horas. Tá, mas como é que é a embalagem dessa carne? Ela está só em volta de uma caixa de papel? Ela está pendurada? Ela tem numa caixa de papel, depois disso tem mais uma outra caixa. Isso no final é muito importante, que é um fator, às vezes, determinante para um bom funcionamento de um sistema de refrigeração. Qual é que é o processo? Eu quero só refrigerar um produto? Eu quero estocar um produto congelado? Ou eu quero congelar um produto e depois armazenar ele congelado, que são processos diferentes? Eu quero climatizar, é um outro processo também. Climatizar é interessante. Hoje eu estava de manhã... Ontem comentaram comigo entre refrigeração e climatização. Daí hoje vou dar uma pesquisada. Qual é que é a diferença de refrigeração e climatização?
Mas eu descobri que climatização, ele é um processo da refrigeração. Onde é que nós queremos, por exemplo, climatizar uma sala como esta, ou se não, o pessoal fala climatizar vinhos também, mas na verdade está refrigerando, porque a climatização ele é um processo também, e a gente tem que saber escolher qual o processo do nosso ambiente, da nossa necessidade, para selecionar o produto especial. Toda a questão de parede, o tipo de isolamento, a gente tem que cuidar muito qual é o tipo de isolamento, a espessura de isolamento, porque o isolamento ela é uma barreira, onde vai segurar mais o calor lá fora, não deixando essa energia entrar ou não. Então, depende qual é que é o isolamento, tu vai ter que aplicar um sistema de refrigeração com uma capacidade maior para suprir aquele calor, aquela temperatura que está entrando, ou pelos vidros, quando tem um local onde é que tem muitos vidros, ou se não, qualquer calor que está passando. Funcionamento do sistema de refrigeração é algo importante também, mas acredito que como todos já são da área, já conhece bem onde é que tem o compressor, que passa o fluido no condensador, condensando ele, saindo do condensador, ele passa por um dispositivo de expansão, pois ele está na temperatura ambiente, ele sofre uma queda de pressão, baixando a temperatura dele, e ele entra no evaporador. Mas quando ele entra no evaporador, ele ainda é líquido. Então ele pega a energia daquele ambiente, evaporando ele e voltando no compressor. Tem outros acessórios no meio de todo esse sistema para evitar qualquer falha que aconteça durante o processo de refrigeração. Cuidando muito quando é uma câmara fria ou um balcão, uma câmara fria, por exemplo, onde é que a gente vai colocar a estante, projetar onde é que vai ter um profissional. Muitas vezes tem câmaras grandes, num circulamento interno, buscando produtos. E num balcão a gente tem que cuidar muito, como um balcão muitas vezes é uma área pequena, um volume pequeno, não obstruindo a entrada de ar, a saída de ar e dimensionando ele para ter uma boa circulação de ar interno. Muitas vezes tem balcões grandes, por exemplo, de 3 metros, o pessoal calcula a carga térmica, mas deixa quase 1 metro em cada lateral sem circulação de ar. Isso vai deixar essa lateral praticamente uma zona morta, digamos assim, onde a temperatura nas laterais vai ser superior do que a temperatura interna. Como comentei um pouco antes, saber também os nossos produtos internos, qual produto nós vamos colocar lá dentro. Cada produto ele tem um range de temperatura onde é que tem que ser respeitado. Alguns produtos podem ficar mais tempo, outros menos tempo dentro de um refrigerador. Isso é muito importante para um bom armazenamento dos produtos. Temperatura de evaporação, ela é muito importante, que é o ΔT que se chama na refrigeração, com a temperatura interna, apertei o botão errado. Pois a temperatura interna de um expositor, por exemplo, a 0 graus, e a temperatura de evaporação, que é quando o fluido refrigerante está entrando dentro do evaporador, tem que ser menor. Não vai ter lógica, o evaporador fluindo numa temperatura mais alta, entrando no evaporador, e a gente querer baixar a temperatura. Então, por isso a gente tem que respeitar muito, que normalmente é 8 graus, exemplo, menos 8 é a temperatura de evaporação, e dentro do expositor é uma temperatura de 0 graus. Mas não é uma regra, mas normalmente é isso que em balcões que se aplica, que é diferente de ar-condicionado. Por isso, a gente sempre tem que saber qual é que é a nossa necessidade para recomendar o produto e os parâmetros ideais para o nosso cliente. Fluido refrigerante, também cada aplicação tem um fluido específico, se é congelado, se é resfriado, ar-condicionado, e nós sabemos que no mercado isso também
aparecem fluidos novos, a gente tem que sempre estar se adaptando e se atualizando para essas informações, pois cada fluido tem as propriedades físicas, químicas ideais para sua aplicação e o compressor e todo o sistema de refrigeração. Porém, já comentei, mas é bom reforçar, que a gente tem que também ter alguns cuidados na local de instalação da câmara, pois às vezes existem alguns fatores adversos que a gente não presta atenção, mas estão lá. Por exemplo, eu gosto de sempre me lembrar deste exemplo que a gente estava, eu e meu colega ali, o Matheus, nós estávamos no aeroporto e ele falou: olha que projeto legal, uma vitrine assim linda, enorme, tinha partes secas, onde não tinha refrigeração nenhuma, tinha umas partes onde era refrigerado, tinha umas partes onde era aquecido, tudo de vidro, maravilha. Porém a parte aquecida e a parte refrigerada estava uma do lado da outra. Então isso são alguns fatores que a gente tem que cuidar, pois às vezes alguma câmara fria pode estar instalada no tempo, tem ainda mais quando é cozinhas, um refrigerador do lado de um forno, alguns cuidados que é interessante a gente ter e a gente passar para os nossos clientes, que às vezes o próprio cliente está tão focado que ele não vê esses pequenos detalhes. Pessoal, queria pedir se tem algum comentário, alguma dúvida. Está tudo ok? Então, peço para nos seguirem em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, assim por diante.